Certa vez, ela chegou para ele e perguntou: Vem cá, você quer ainda ficar casado comigo? qual foi a resposta dele e como foi que ela reagiu ao longo de sua vida após essa resposta. Vem comigo. Olá, gente linda do meu coração, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Rusber, para quem não me conhece, e você é meu convidado especial até o final desse vídeo. Chega chegando, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo, e inscreva-se no canal se você não é inscrito e me siga nas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre situações cotidianas, mas não tão cotidianas, afinal de contas, eu vou resumir aqui a história de uma mulher que hoje tem 65 anos. E vou trazer para vocês algumas curiosidades. Ela é aluna minha do curso das energias. É também minha consulente. Vem comigo. Ela traz o seguinte relato para a mentoria do curso das energias. Presta atenção aqui comigo. Hoje eu tenho 65 anos, casei com 21, separei 3 anos depois. Como foi essa separação? É o seguinte, ela gostava muito dele. Eles conversavam bastante sobre qualquer tipo de assunto. Era aquele casal que também parecia ser muito amigo. Mas o problema dele é que ele começou a beber. E as bebedeiras foram ficando cada vez mais frequentes, cada vez mais constantes. E aquilo foi incomodando ela. Ela acreditava que um dia tudo passaria, que aquilo teria fim. No entanto, nunca tinha fim. Ele continuava a beber. Ele bebia, se arrependia, pedia desculpas, dizia que não ia mais beber. Mas continuava a cair naquele vício. E ela cada vez mais incomodada. Até que certo dia, ela faz essa pergunta para ele. Vem cá, você quer ainda ficar casado comigo? Não. Particularmente, eu acredito que ela não tinha nem de longe a ideia de que ele fosse responder que teriam que se divorciar. Presta atenção em um detalhe muito importante. Hoje ela tem 65 anos e vamos chamá-la aqui de Miriam. Então, ela é do interior do Rio Grande do Sul. Porque ter 65 anos e de repente ter vivido sempre em São Paulo, Rio de Janeiro ou outra metrópole, talvez tenha um outro tipo de abordagem, um outro tipo de contexto social. Mas no caso da Miriam, ela vem do interior do Rio Grande do Sul, 65 anos. Pais católicos, tem irmãs, tem irmãos. E naquela época era um grande absurdo, era de uma vergonha imensa a mulher que se divorciava. Agora coloquem-se no lugar de Miriam. Casada com um homem que ela gostava pra caramba. No entanto, este homem bebia muito. E quando ela pergunta, tipo assim, eu não sei se ela tem hoje leitura da maneira como ela pensou naquele tempo, da intenção dela, se fosse no cinema eu chamaria de subtexto, né? Eu não sei exatamente o que ela realmente tinha por objetivo. Olhando a situação conforme ela me conta, na cena que nós produzimos aqui, com participação especial de Camila Mafra e Ricardo Duarte, eu fico pensando assim comigo que de repente ela tinha a intenção de chocá-lo. Uau. A ponto de que ele de repente acordasse e não que ele fosse responder que queria se divorciar. E o divórcio veio. E depois de um tempo, mais ou menos 1 ano, ele se arrepende e pede para retornar com o casamento. Eles retornam, mas não funciona mais. Ele volta a beber outra vez, ela não suporta mais esse tipo de situação, ela realmente não gosta da maneira como ele fica, porque ela gostava de um homem são e não de um homem bêbado. Então, acaba de vez e eles não retornam mais. Conforme isso vai acontecendo, que ela se divorcia, para ela, um tanto quanto natural, afinal de contas, ela tem uma mente um pouco à frente do seu tempo e pensa em ser feliz, em ter aquilo que ela merece. Olha que ela já tem isso dentro dela. Porém, ela vive dentro de um contexto histórico, social, enfim, de algumas décadas atrás, no interior do Rio Grande do Sul, em que trata isso de uma maneira muito vergonhosa. Para a família dela, especialmente para os pais dela, aquilo foi de uma grande vergonha.
Tanto que depois de um tempo, uma outra pessoa da família também se divorciou. Assim, alguns anos depois, uma outra pessoa, sei lá, tipo uma prima também se divorciou do seu marido. E quando esse outro divórcio aconteceu, os pais dela, pai ou mãe, sei lá, em algum momento falaram o seguinte: nossa, que bom que não é só nossa filha que está divorciada. E tudo isso foi tocando muito ela, porque era uma pessoa que gostava de seus pais, claro, gosta de seus pais, ambos já são desencarnados. Então, decepcioná-los não era exatamente algo que ela queria. Fora isso, a gente precisa contextualizar um pouquinho, entender um pouco mais a personalidade dela, que ela era o tipo de pessoa que gostava de ser mais afrontosa, mas de uma maneira positiva. Por exemplo, se o pai dissesse que as coisas eram daquele jeito, ela ia lá e questionava: por que tem que ser desse jeito? Por que não pode ser do outro? Então a resposta era sempre muito, por que tem que ser desse jeito? E pronto. Ele não tinha argumentos contundentes que pudessem fazer com que ela confiasse exatamente na explicação dele. Até porque, hoje se entende isso, ela entende isso, ele pensava de uma determinada maneira, porque ele foi ensinado a pensar daquela maneira e acabou. Ela era muito de confrontá-lo, sempre que possível. Não porque era uma rebelde sem causa, mas porque ela queria explicações mais lógicas, mais significativas sobre as regras que eles apresentavam. Você se vê dessa maneira? Você já se comportou assim? Ou tudo que te dizem que tem que ser daquele jeito, você acata e ponto final? Quando ele disse que sim, iriam se divorciar, ela explica na mensagem que ela me enviou da seguinte maneira: nós separamos física e legalmente, não tivemos filhos. E a minha sensação foi de total fracasso, de total rejeição. Depois, eu tive um outro namorado e eu estava mais tranquila. Então ele viajou e depois de um tempo ela entrou em contato para saber como ele estava. Quando ela vai buscar essas informações, ela descobre que ele havia morrido, que ele havia desencarnado nessa viagem porque ele sofreu um acidente de trânsito e estava junto de outra mulher. Opa! Pensa comigo. Ela vem de um primeiro casamento em que o cara bebe, ela meio que o encurrala e ele fala: ok, vamos nos divorciar. Ela fica sozinha. Ela tenta de novo um outro relacionamento. E aí, quando ela descobre que o cara morreu junto com outra pessoa, com um amante. Agora se coloque bem no lugar dessa pessoa. E o que ela faz depois disso? Além do choque, da decepção e de toda a dor que ela sentiu, ela começa a trabalhar dentro da mente dela que a culpa era dela. Em parte disso, foi uma das coisas que nós conversamos e uma das análises que eu tenho a respeito dela é justamente o fato de você estar inserido em uma sociedade que ainda acha que a responsabilidade de uma família, de um relacionamento, de um casamento é única e exclusivamente da mulher. E muitas pessoas sofrem disso ainda, sofreram e sofrem disso ainda. Por exemplo, se ela acaba se tornando do lar, eles têm filhos, e se porventura o filho acaba mudando a maneira dele se comportar, ou ele apronta alguma coisa na adolescência, ou mesmo na infância, é aquele velho contexto do marido chegar para ela e dizer: olha, mas a culpa é sua que não soube educá-lo. Então isso é apenas mais um argumento que eu trago aqui para vocês, para explicar que muitas das mulheres já sofreram com isso. Vemos isso em filmes, em novelas e seriados. Vemos isso quando escutamos as pessoas mais velhas explicando pra gente como foi a vida dela, como foi a adolescência dela, como foi o casamento dela. Então, se o filho fracassa, a culpa é da mulher. Se o casamento fracassa, a culpa também é da mulher. E, na verdade, a gente tem que abolir do nosso, talvez dos nossos diálogos, a palavra culpa. E trabalhar mais a questão da responsabilidade. Porque família é dois ou mais. Se a mulher tem responsabilidade, o homem também tem responsabilidade naquele quesito. E o próprio indivíduo também tem responsabilidade. E a gente sabe que por mais educação que uma pessoa tenha, cedo ou tarde, vai falar alto a escolha que aquele espírito teve. Em resumo, estamos diante de uma mulher que hoje tem 65 anos de idade, não teve filhos, e após esses 2 relacionamentos, simplesmente ela se fechou. Ela se fechou para a vida, ela se fechou para outras possibilidades. Por quê? Naquele momento ela não sabia responder, talvez lá atrás ela não soube responder. O tempo foi passando, ela vai tentando buscar outras respostas, tentando entender, porque agora, na idade que ela está, a verdade seja dita, ela sofre de solidão. Nem sempre se deu bem com todos os seus irmãos. Os pais desencarnaram, eu acompanhei também no período de doença ali, né, dos seus pais. Não foi uma fase absolutamente nada fácil para ela. Foi bastante complicado. Então ela vem para mim quando ela descobre o meu canal aqui no YouTube, quando ela descobre o meu trabalho, ela vem querendo entender por quê que a vida dela foi do jeito que foi. Mas
Miriam não quer fazer regressão de memória. Ela começou a fazer e ela viu que ela não queria lidar com o passado, porque para ela basta tentar entender o presente. Então ela tenta encontrar perguntas dentro daquilo que ela tem de responsabilidade nessa vida sem trazer à tona as vidas passadas, porque ela não se sente preparada para lidar com suas vidas passadas. Então não foi feita nem sequer análise disso, mas ela depois de um tempo ingressou para o curso das energias. E depois do curso das energias é que realmente caiu a ficha de algumas coisas que ela precisava entender. Continuando aqui, a mensagem que ela me passou. Quando procurei o segundo namorado, observe, soube que ele tinha morrido afogado, eu tinha esquecido desse detalhe, e que estava com outra mulher. Desabei novamente, muita mentira, traição. Passado um tempo, fui ficando mais desanimada. Queria, mas nenhum relacionamento sério aconteceu, ou eu também já esperava que a pessoa iria embora. Porque na verdade, como eu estava falando antes, ela se fechou. Vou fazer um parênteses aqui. O nosso subconsciente é o que verdadeiramente rege a nossa vida. É aquilo que deixa fluir ou que trava qualquer caminhada. A sua caminhada profissional, a sua prosperidade profissional, pessoal, espiritual, familiar, você com você mesmo. Está tudo muito intensamente ligado ao seu próprio subconsciente. E obviamente que no nosso subconsciente nós vamos encontrar respostas oriundas de outras vidas, porque é o nosso espírito. Pode ser outra vida, pode ser você foi outra pessoa, mas é o mesmo espírito. O espírito não mudou, como a gente muda de corpo. O espírito é o mesmo, então ele tem um histórico. E de repente o histórico de outras vidas muitas vezes responde ao histórico, responde na verdade, com perdão da palavra aqui, a sua vida presente. Mas existe o subconsciente dessa vida. E depois de ela ter passado por 2 relacionamentos em que foram fracassados, a verdade é que ainda ela não tinha entendido muito bem, talvez, de maneira consciente naquela época, mas devido ao próprio contexto social, na época em que ela está inserida, o seu subconsciente entendeu que a culpa era dela, porque assim a sociedade pensava, assim as pessoas pensavam. Detalhe importante, observe aqui. Entendo que eu também bloqueava e que estava atraindo o mesmo tipo de homem, inseguros e imaturos. Porque a verdade é que eu não a vejo de maneira imatura, como ela coloca, mas os homens sim, dentro do que ela traz aqui. Beber ou ter uma amante para mim é imaturidade total, meu Deus, total. Mas a insegurança habitava nela. E quando você está inseguro com você mesma, você fica inseguro em outras áreas da sua vida. Pode ser que isso se respingue, se reflita em todas as outras áreas, ou pode ser que fique só em uma. No caso dela, foi na parte sentimental, não foi na parte profissional. Pelo menos nessa parte ela se tornou uma mulher independente, trabalhou, conquistou o que ela tem hoje por conta do seu trabalho antes. Então ela focou muito no trabalho. Após o curso, que é o curso das energias, cujo link está aqui na descrição deste vídeo, no box, tá? Deste vídeo. Após o curso, percebi que isso está muito enraizado em mim. Essa sensação, essa energia de me sentir incapaz de ser amada de verdade por alguém. Isso reflete na família e nos amigos. Então ela faz a pergunta, como mudar essa energia e viver mais em paz e feliz de verdade e voltar a me amar? Em vários momentos em que eu já tive a oportunidade, enfim, de conhecê-la, eu sempre falei para ela quanto é importante, já falei isso aqui no canal diversas vezes, o quanto é importante a gente se amar, a gente se respeitar. Só que ela não via que ela não se amava ou que ela não se respeitava, afinal de contas, hoje, na idade em que está, e com aquilo que ela já adquiriu em vida, ela faz as atividades dela, ela faz academia, ela faz ginástica, ela faz voleibol, ela pratica diversas atividades físicas, ela viaja pra caramba, e uma das coisas que ela mais gosta de fazer é viajar. Ou seja, ela não está trancada dentro de uma casa esperando a vida passar na frente da televisão. Ela está vivendo. E está vivendo intensamente. Mas ficou aquele vazio, ficou aquela inquietação, por que é que não tem ninguém comigo? No entanto, não é só a questão do relacionamento que ela trouxe aqui para o curso das energias. Ela também tinha uma questão de afastamento de amizades. Tipo assim, fazia uma amizade, tinha um companheiro, amigas e amigos, companhias aqui, companhias ali, e daqui a pouco aquelas pessoas sumiam, evaporavam, ninguém a convidava mais para nenhum evento, para uma festa de aniversário, coisa do tipo, e aquilo foi fazendo com que ela se tornasse cada vez mais solitária, solitária, solitária e solitária.
E eu sinto o quanto que isso dói nela. Mas além dela, além da Miriam, eu posso falar para vocês de uma maneira geral. A maioria das pessoas que eu atendo sofre dessa solidão. Eu não conheço quem não sofra de um jeito ou de outro. Por isso eu friso do quanto é importante nós aprendermos a viver com nós mesmos, a sermos felizes dentro de nós e nos preenchermos, porque muitas vezes a solidão é a ausência de si. Quando nós estamos preenchidos com nós, com Deus em primeiro lugar sempre, e com nós, a gente vai se colocar em primeiro lugar em tudo. Ou seja, a coisa de ela não se amar ou de não se respeitar não tem a ver com o fato de ela não estar usufruindo da vida como ela está se apresentando, mas sim o fato de que lá atrás ela não se permitiu mais ser amada diante dos traumas que essas duas pessoas causaram nela. Então ela se fechou. E naquilo que ela se fechou, observe, de uma maneira lúdica, a gente pode falar, eu posso falar por mim. Se eu quero abrir uma porta porque eu quero conhecer aquele universo, mas a porta está trancada, por que eu vou insistir em entrar numa porta que não está me dando a permissão de entrar? Eu vou para outra porta, que pelo menos quando eu girar uma maçaneta, a porta vai se abrir, ou de repente ela já esteja escancarada. Acho que as amizades funcionam assim, mas eu entendo, existem pessoas que já sofreram tanto na vida, por diversas razões, sobretudo no tato humano, nas relações humanas, e foram traídas de diversas maneiras, que é muito difícil que a pessoa volte a confiar. Então, isso fica cada vez mais complicado. A verdade é, em termos de amizade, é preferível que você não fale muito de si, que você tenha realmente, se você tiver aqui para contar nos seus dedos e não preenche uma mão de amigos que você possa confiar, para contar os seus segredos, os seus desabafos, você tem muito. Se você tiver isso, tá bacana. Isso eu já acho muito. E a gente tem que entender que não é porque o outro não tem caráter. Muitas vezes é porque o outro não sabe lidar com aquilo que você fala. Por isso é tão importante hoje em dia você fazer uma terapia, pelo menos para lidar com as coisas da sua vida presente. Para você ter com quem conversar, a quem desabafar e tentar organizar a sua mente. Estar saudável emocionalmente e mentalmente. E no meu caso, como terapeuta, espiritualmente também. Mas no caso de Miriam, olha, observe, a vida inteira dela, ela decretou lá atrás, quando ela se fechou para qualquer tipo de relacionamento. Não só para amores conjugais, mas também para as vivências fraternais. Ela se fechou porque ela deixou de confiar. E talvez porque na mente dela, o confiar, o ter amigo, é uma entrega muito grande. Mas não precisa ser essa entrega. Afinal de contas, o outro não é você. O outro nem sempre é a sua cara metade, nem seu amigo, nem seu companheiro ou companheira. Nem sempre o outro vai ser a pessoa que vai estar sempre com você. Mas manter relações de maneira mais leve e sadia também é importante. O que nós não podemos fazer é depositar em qualquer pessoa que chegue para o seu ciclo de amizade aquele amigo confidente. Nem todo mundo vai ser assim. É preferível realmente você ter um terapeuta. Se você tem amigo que você possa confiar plenamente, sorte a sua. Poucas pessoas sobre a face da Terra têm isso. Mas o que fica para você nesse vídeo é que ela decretou lá atrás o destino todo dela sem perceber, mas a responsabilidade é dela quando ela se fechou. Afinal de contas, eu acho que lá no fundo, naquela época, quando ela tinha lá seus 20 e poucos anos, ela entendeu assim, que qualquer pessoa que ela fosse se relacionar iria traí-la também. Ou que iria decepcioná-la com as bebidas, como foi o caso no primeiro relacionamento. Mas nem todo mundo é todo mundo. E eu faço esse vídeo, conversei muito com ela a respeito de trazer a história dela aqui para o canal, justamente porque eu considero extremamente importante que você entenda o quanto que a responsabilidade é sua, que a sua energia atrai a outra energia ou afasta. E é isso que eu disponibilizo com mais profundidade, aliás, com muita profundidade, no curso das energias. E você está convidado para ser meu aluno neste curso, minha aluna neste curso, ingressar nessa turma e ter acesso à mentoria, que é um trabalho diferente, porque ele vai além da terapia, na verdade. Ele tem muitos conhecimentos acerca do trato humano com base em todos os meus anos de teatro e de cinema, e fica aí o convite para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa é uma história real de uma pessoa que hoje se vê solitária, que não construiu antes
o que talvez poderia ter construído, talvez por medo, não conseguiu se entregar. Lá atrás, ela se fechou. O trauma foi tão feio que ela se fechou. E volto a dizer o que costumo falar em muitos vídeos. Não é necessariamente o que te acontece. É como você reage ao que te acontece. E fica a lição. Eu sei que ela está se limpando cada vez mais disso. Está se encontrando com mais alegria cada vez mais. E essa vida vai curá-la de muita coisa. Sim, que ela carrega coisa de outras vidas, isso eu tenho certeza. Todos nós carregamos, não é mesmo? Mas com certeza, na próxima existência, vai ser muito, muito, muito leve. Pense positivo. Responsabilize-se pelo que você pensa. Imagine, pratique a lei da atração. Tem muito mais além disso no curso das energias. Um beijo na sua alma. Me despeço aqui. Gratidão pela companhia de cada um de vocês. Um beijo enorme. Fui.